Olá, todos os participantes do CREEM 2020. O meu nome é Vitório Nardim. Eu estou no último semestre de Engenharia Mecânica Naval pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Estou sob a orientação do professor Jefferson Ávila Souza. Vou dar início agora à apresentação do meu trabalho, que se chama Análise Bidimensional do Escoamento Subcrítico ao redor de um cilindro liso, utilizando o OpenFAM. Primeiramente, gostaria de apresentar as motivações que me levaram a fazer esse trabalho, que são o fato que o estudo do escoamento ao redor de estruturas cilíndricas configura um problema clássico e típico do estudo da hidrodinâmica e tem o seu avanço acompanhado de perto pelo setor marítimo, offshore, devido justamente à grande variedade de exemplos da aplicação deste estudo, como em cabos submarinos, tubulações para transporte e extração de petróleo e seus derivados, colunas estruturais das mais variadas e plataformas de cultivos de animais marinhos. Também é um tema novo que considera muito este estudo. E por fim, a grande motivação é a possibilidade de contribuir para o estado da arte com a modelagem bidimensional do regime subcrítico de escoamento ao redor de um cilindro liso e circular no OpenFAM, com o modelo de turbulência K-SST, especificamente. Dando início, então, ao trabalho em si, nesta figura é possível identificar o cilindro D a uma distância A da fronteira esquerda do domínio computacional, chamada de inlet. É através dessa fronteira que ocorre a entrada do fluido com velocidade constante U e viscosidade cinemática nu, e livre de qualquer perturbação, né? O escoamento é simulado para toda uma área LH e as fronteiras superior e inferior elas estão posicionadas suficientemente distantes do cilindro para que não interfiram no escoamento e também são modeladas computacionalmente para que não interfiram no escoamento. Por fim, nós temos a fronteira direita, que é a fronteira chamada de outlet, que é por onde ocorre a saída do fluido do domínio computacional. Este domínio deu origem posteriormente a uma malha computacional no software GMesh. E nesta malha, esta figura representa esta malha e nela é possível notar 3 níveis de refinamento de células. Um primeiro nível, um tamanho maior de célula utilizado nas regiões onde espera-se que o escoamento não apresente alterações devido à presença do cilindro, nas regiões de menor interesse do estudo. Depois nós temos um refinamento no tamanho de célula na região que compreende a esteira do escoamento, onde espera-se grandes perturbações do escoamento. E por fim nós temos um formato de célula especial ao redor da superfície do cilindro, para melhor envolvê-la e melhor captar os efeitos da camada limite. Este slide traz as principais equações que governam os fenômenos físicos estudados, que são as equações de transporte, a equação de conservação da massa, também conhecida como continuidade, e a equação da conservação da quantidade de movimento. Essas equações elas são discretizadas pelo método de volumes finitos, e o solver escolhido para resolvê-las é o Pimple-Fan, que é utilizado para escoamentos incompressíveis, turbulentos e transientes. Como dito anteriormente, o modelo de turbulência escolhido foi o K-SST. Ele é descrito em função da energia cinética turbulenta K e da dissipação de turbulência ômega, que são calculados com base na intensidade de turbulência esperada, representada pela letra I, e pela constante Cmi, dado pelo próprio programa OpenFAM, fornecida pelo programa. Uma vez que os métodos numéricos e modelos físicos estão escolhidos, é necessário, antes de calcular os resultados da simulação, fazer um teste de independência de malha. Esse teste ele tem o objetivo de obter o tamanho de malha ideal, que seria aquele que não interfira nos resultados finais da simulação e que ao mesmo tempo não a torne excessivamente lenta e pesada do ponto de vista computacional. No presente trabalho, o valor do coeficiente de arrasto médio para o cilindro foi utilizado como parâmetro de referência para o teste. Como que foi feito esse teste? Basicamente, variou-se gradativamente, a partir de
14.000 até aproximadamente 700.000 células do tamanho de malha. Foram feitas várias malhas com tamanhos diferentes entre 14.000 e 700.000 células. Para cada uma dessas malhas foi calculado o coeficiente de arrasto médio para o cilindro. E a variação desse coeficiente de arrasto médio foi calculada entre um caso e outro, foi calculada através da fórmula do erro apresentada neste slide. O comportamento do coeficiente de arrasto está descrito neste gráfico. Partindo do pressuposto que a malha independente seria aquela que primeiro apresentasse um erro inferior a 5% em relação ao caso anterior, a malha independente mostrou ser a de 363.916 células. Os dados dessa malha estão presentes nesta tabela, como a razão de aspecto, o volume mínimo de célula e o volume máximo, o número de prismas, o número de hexaedros e assim por diante. Os principais resultados obtidos para esta malha independente vão ser mostrados agora. Primeiramente, o campo de velocidades para o domínio simulado, revelando o fenômeno de desprendimento de vórtices, que pode ser melhor explicado com o auxílio desta imagem. O fenômeno de desprendimento de vórtice baseia-se na interação do vórtice superior com o vórtice inferior e passa a ocorrer quando o número de Reynolds ultrapassa 40, mais ou menos, devido à presença de pequenas perturbações no escoamento, que fazem com que um par de vórtices antes equilibrado passe a desequilibrar e alternadamente se desprender. O vórtice superior interage com o vórtice superior e se desprende no formato de um vórtice livre que segue ao longo da esteira com a direção do escoamento. O vórtice inferior, que foi quem desprendeu o superior, ele vai ser o próximo vórtice a ser desprendido e ele se desprende justamente porque um novo vórtice foi formado na parte superior do cilindro. Essa interação fica provado que o fenômeno de desprendimento de vórtices ocorre justamente devido a essa interação do vórtice superior com o inferior, quando se leva em conta que se a gente colocar uma placa fina entre esses dois vórtices, o fenômeno de desprendimento de vórtices cessa. O que é importante e por que dar tanta atenção a esse desprendimento de vórtices? Porque por ser um fenômeno periódico, ora tu tem o vórtice superior se desprendendo, depois o vórtice inferior, depois novamente um vórtice superior e depois por fim um vórtice inferior, e assim sucessivamente enquanto o número de Reynolds for maior que 40, esse fenômeno ele gera um comportamento periódico na distribuição de pressão ao redor da estrutura cilíndrica. E esse comportamento periódico da distribuição de pressão vai gerar como principal consequência um comportamento periódico na força resultante sobre o cilindro, como será visto a seguir. Esse slide traz o comportamento periódico do campo de pressão ao redor do cilindro. Acompanhando a distribuição de pressão, nós temos a força resultante sobre o cilindro, que está sempre apontando na direção do escoamento, mas ela oscila para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, acompanhando a oscilação do campo de pressão. Essa oscilação da força resultante ela vai ficar melhor evidenciada agora nos gráficos de coeficiente de arrasto e sustentação. Mas antes disso eu gostaria de dizer como que se obteve esses gráficos. Primeiramente, o OpenFun ele escreve, a partir de um certo intervalo de tempo, ele escreve os dados que ele está calculando, né, num arquivo de texto .dat. Esses arquivos de texto podem ser carregados no Octave através de uma rotina, né, e é possível obter o gráfico do coeficiente de arrasto e sustentação. Vou falar brevemente sobre o coeficiente de arrasto, que é o adimensional que representa a força sobre o cilindro na direção do escoamento. Ele indica que essa simulação, esse caso, ele atinge o regime permanente aproximadamente 2.950 segundos simulados,
A partir desse momento, o coeficiente de arrasto passa a oscilar em torno de um valor médio igual a 1,24 com uma frequência de 0,038 Hz. Aqui a frequência de oscilação é muito importante. Ela surge no coeficiente de arrasto, ela surge porque para cada par de vórtices desprendido, o coeficiente de arrasto ele completa 2 períodos de oscilação, que é uma informação que deve ser guardada. Coeficiente de sustentação, que é o adimensional que representa a força resultante no cilindro na direção perpendicular ao escoamento. Como esperado para o regime subcrítico, apresenta uma oscilação em torno do valor zero, com uma frequência, no caso, de 0,019 Hz. Exatamente metade do coeficiente de arrasto. Por quê? Porque para cada par de vórtices desprendido, o coeficiente de sustentação completa apenas um período de oscilação. Exatamente metade do coeficiente de arrasto. E isso prova que o fenômeno do desprendimento de vórtices está sendo muito bem captado pelos modelos matemáticos escolhidos na simulação. Essa frequência de oscilação do coeficiente de sustentação posteriormente vai dar origem ao adimensional conhecido como número de Stronholm, que junto com o coeficiente de arrasto médio foram os 2 principais parâmetros para fazer uma comparação, para fazer uma validação dos resultados da simulação, ao compará-los com os resultados obtidos experimentalmente contidos na literatura científica. Através do uso da mesma fórmula do erro apresentada anteriormente no teste de independência de malha, chegou-se num erro para o coeficiente de arrasto médio computacional em relação ao experimental de 3,2%. E um erro de 5,3% entre o número de Stronholm simulado e o experimental. Ambos estão bem abaixo dos 10% usualmente aceitos pela literatura específica, voltada para esse tipo de análise e comparação de resultados. As principais conclusões do trabalho é a clareza com que o comportamento dinâmico das forças resultantes e da interação fluido-estrutura sobre o cilindro, eles se revelam, né? A precisão da simulação computacional e dos modelos numéricos utilizados na previsão da intensidade do coeficiente de arrasto e frequência de oscilação do arrasto e sustentação também fica provado com esse trabalho. E também os campos de velocidade e pressão para todo o domínio revelam com precisão a região do escoamento perturbada pela presença do cilindro, bem como o fenômeno de desprendimento de vórtices responsável pelo comportamento dinâmico das forças. Por fim, as observações finais. Isso serve para quê, né? Basicamente, desculpa. Novas estruturas que venham a ser posicionadas nas regiões onde o escoamento aparece perturbado pela presença do cilindro devem ser projetadas levando-se em conta as alterações do escoamento incidente. E por fim, o comportamento dinâmico das forças resultantes indicam a possibilidade de ocorrência de vibrações na estrutura em estudo. Esse fenômeno é conhecido como vibração induzida por vórtices, e trata-se de um caso de ressonância, quando a frequência de desprendimento de vórtices se iguala com a frequência natural do sistema que contém o cilindro. Quando isso ocorre, isso pode ser desastroso e catastrófico para a estrutura em questão. Num próximo trabalho, os efeitos desta vibração podem ser estudados, bem como podem ser avaliados novos modelos de turbulência e uma comparação entre a eficiência de cada modelo pode ser feita, né? Gostaria de agradecer a todos pela atenção e que assistiram esse trabalho até o fim. Eu gostaria de desejar a todos um feliz, próspero e saudável 2021 e deixar o meu e-mail para contato, caso alguém apareça com alguma ideia, sugestão, dica ou alguma coisa sobre o tema, né? Muito obrigado.